A seguir, IIGD Irajá. Nós estamos na armadura de Deus em Efésios 6. Vamos abrir? Na semana passada nós paramos no versículo 14 e ainda vamos ficar hoje em Efésios capítulo 6, versículo 14. Vamos juntos? Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém? Só esse versículo agora, por quê? Estai, pois, firmes. A primeira coisa que o Espírito Santo fala neste versículo, nesta parte, estai, pois, firmes. Nem todo mundo que aceita Jesus, irmãos, dá continuidade para buscar crescimento espiritual. Nem todo mundo, infelizmente. Muitas pessoas aceitam a Jesus, não entendem, não compreendem nada, não chegam a compreender e se tornam pessoas tristemente pessoas religiosas, mas sem conhecimento, sem entendimento e sem poder. É aí que Satanás apanha essas vidas, essas pessoas, nas fraquezas, que apanha na cegueira. Porque não basta aceitar a Jesus, é necessário aprender dele. O Senhor Jesus mesmo diz isso. Lá tem uma parte, vocês conhecem, não mexe agora na sua Bíblia, em Mateus. O Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não diz isso? Você diz amém? Amém. Isso. Então diz: aprendei de mim. Então Jesus, ele veio do céu aqui à terra trazer os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Pai. Ele veio nos trazer literalmente a vontade de Deus para a nossa vida. Mas Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele quer cuidar de cada um de modo peculiar, específico, especial. Você observa que Deus levantou os profetas e todos tiveram a missão de falar da parte dele ao povo de Israel. Mas nem todos eram iguais. Aliás, nenhum era igual ao outro. E Deus chamou cada um e cuidou de cada um. E orientou. E especificou. Então, isso é que é gostoso. É saber que Deus quer o mundo inteiro, cada ser humano como filho, filha. Mas Ele quer dirigir cada um. Ele sabe da tua vida. Ele sabe o estilo de vida que você leva. Ele sabe o que você sente, que você pensa, que você está passando, o momento que você está vivendo, Ele sabe. Agora, se você não buscá-lo, como a palavra dele ensina, como manda, de repente não consegue a sintonia, não consegue a comunhão plena, não consegue ouvir, entender, sentir a presença de Deus. Por exemplo, Deus sabe o dia que você vai ter um contratempo no seu trabalho. E se você buscasse logo pela manhã, se você não tivesse um tempo suficiente para estar ali na Bíblia, desfolhando para chegar àquele ponto que Deus quer falar com você, se você já tem essa palavra dentro de você, já meditou, já conhece, Ele faz você lembrar dela. Sabe aquele dia que você acorda e vem dentro de você um versículo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Você já sabe que o diabo vai tentar alguma coisa. Mas Deus já está dizendo: ora para você não cair, ora para você não ser pego, né, na cilada. Deus já falou. Mas nem todo mundo vive assim. Muita gente aceita Jesus, irmãos, e não anda na verdade. Então veja o que essa palavra diz, ó. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingidos os lombos com a verdade? Que linguagem é essa? Lombos significa o lugar da força, porque isso é atribuído ao trabalho que os bois faziam no arado, no campo. Isso mesmo. Os bois carregavam aquela canga no dorso e carregavam o peso da carroça ou daquela ferramenta que era usada para afofar a terra. E o que Deus está falando conosco sobre os lombos? Ele está dizendo: a tua força está no teu coração.
Ele está dizendo: a tua força está na palavra de Deus dentro de você. Ela é a única verdade. Então agora nós vamos ao ponto inicial e principal do que Deus quer falar. Quantas pessoas aceitam a Jesus, irmãos, e não limpam de dentro de si, nem do coração, nem da mente, o seu passado e os seus fracassos? Porque há tantos cristãos, irmãos, que não conseguem crer no seu potencial em Deus, em Cristo. Pessoas se convertem e continuam com as mesmas formas, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Fracasso. Não consigo. Não posso. Sempre fui assim. Minha vida sempre foi assim. Nunca deu certo. Meu pai dizia mesmo: eu não quero ser ninguém na vida. Minha mãe falava a mesma coisa. Eu não consigo nada. Sou ninguém. Não sou ninguém. Caramba. Meu Deus, essas pessoas não entenderam nada. Não entenderam nada. Quem aceita Jesus sai das trevas para a luz. Agora está na luz. Agora tem de brilhar a luz de Cristo. Quem aceita Jesus passa a ter autoridade espiritual plena sobre Satanás e seus demônios, que são os causadores de todo fracasso. A vida de uma pessoa pode não ter dado certo em nada. Pode ter chegado ao caos do flagelo, da miséria, de tudo, todo o mal. Mas ao encontrar Jesus, tem de se levantar, meu irmão. Começar. Vamos lá. Como é que tudo começa? Quando eu adentro na palavra e me encontro no coração de Deus, na vontade de Deus. Ou seja, quem eu sou para Deus, isso é que é importante. Quem eu sou para Deus. Porque antes não éramos. Vamos à realidade. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus avisou Adão que no dia que ele comesse daquele fruto, ele morreria. Ou seja, no dia que você comer, você morre para mim. Acabou. Deus acabou para você. Você vai ser uma lâmpada apagada. Você vai ficar vazio. Você vai virar um joguete nas patas do diabo. Claro que Deus não falou dessa forma, não falou isso tudo, mas disse, ó: Adão, no dia em que comeres do fruto, no dia tu morrerás. Agora, no dia que encontra Jesus, volta a vida. No dia em que encontra Jesus, a lâmpada acende. No dia que encontra Jesus, é retomada a sua antiga posição. Passa a ser um filho e uma filha de Deus. No mundo espiritual, isso é como um príncipe e uma princesa, literalmente falando. Como rei e rainha. Que é isso, pastora? Sim, você já leu várias vezes, já estudou, que o sangue de Jesus nos comprou, nos lavou e nos fez reis e sacerdotes. Quem já leu isso? Então, meu irmão, como é que pode uma pessoa que alcança essa posição continuar com os mesmos sentimentos de fracasso, com o mesmo vazio, com os mesmos pensamentos de eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém? Irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas frustradas porque ainda não entenderam e estão dando lugar para o diabo. Por isso os mesmos fracassos, por isso as mesmas lutas, por isso os mesmos problemas, não muda nada. Ora e não muda porque pelo que está dentro. Tem um moço nas Escrituras que é uma escola para toda pessoa que quer realmente vencer na vida e assumir sua posição, acima de tudo, assumir sua posição em Cristo, para não deixar mais o diabo brincar, para não deixar mais aqueles sentimentos tenebrosos lá de fundo de poço, para não deixar aqueles pensamentos
ficarem aprisionando na impossibilidade, no fracasso. Tem um moço na Bíblia que é algo assim impressionante, mas impressionante mesmo. Por quê? Pela época, pelo tempo. Abra sua Bíblia lá em Juízes, no livro de Juízes. Juízes capítulo 11. Nós vamos bem devagarinho os 3 primeiros versículos. Os 3 primeiros versículos. O título diz assim: Jefté livra os israelitas. Então vamos, 3 primeiros a princípio, só os 3 primeiros versículos, tá? Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Dá uma paradinha. Olha que história. Olha, preste atenção agora na história desse moço chamado Jefté. Irmão, será que a gente pode imaginar, você pode imaginar, juventude talvez seja até difícil, não sei que já seja madura na palavra, mas vocês podem imaginar o que era ser uma mulher prostituta, ser filho de uma mulher prostituta, nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, nos tempos de Israel? Se Israel já abominava pessoas dessa natureza, você pode imaginar? Esse cidadão chamado Gileade, ele tinha até o nome de uma das cidades mais ricas naquele tempo, de Gileade. As montanhas de Gileade eram cobiçadas, porque lá era de onde se tirava, onde haviam as árvores de madeira mais nobre, mais valiosa. Então era considerada como uma cidade rica. O nome dele é Gileade. Só que esse homem, ele com certeza se afastou do povo de Israel e deu uma escorregada feia na vida, porque ele teve um caso com uma prostituta. Ele teve um caso com uma prostituta. Hoje você escutar uma coisa dessa é a coisa mais comum. Sim ou não? Sim ou não? Aliás, o que se escuta hoje, misericórdia. Ai, terrível demais. Mas pode imaginar numa época dessas? Será que dá para imaginar? E esse homem tem um caso com essa prostituta, ela engravida, ela não quer o filho, ele apanha o filho para ele para criar, só que as origens, e aí pelos conceitos, pela época e pelo povo de Israel, o menino, então você já pode imaginar o estigma sobre ele. Quem é Jefté? Jefté filho de prostituta. Ele apanha o menino para criar, mas ele não para refletir que aquele filho é consequência do pecado dele, do erro dele, mas que a criança não tem culpa de nada. Ele tem que criar aquele filho com amor, já que ele apanhou o filho. A mãe não quis, era prostituta, continua vendendo o corpo. Filho, imagina. Então ele apanha o filho, só que lá na frente ele casa. Isso mesmo, deve ter conhecido uma mocinha maravilhosa da igreja e casou. E aquele filho é o filho dele, está na casa dele. Só que a mulher não aceita esse filho. E ela tem filhos. E eles são meio irmãos do Jefté.
são irmãos dele, mas não o suportam. Então você vê que o estigma estava trabalhando aquele menino o tempo todo. Todo mundo conhecia o Jefté como filho de uma prostituta. O pai não tirou isso do filho para dizer: ele é meu filho, ele é filho de Gileade, ele é filho de Gileade. Foi um erro? Foi, mas ele é filho de Gileade. Ele é filho de Gileade. Por que o cristão não aprende isso? Você aceitou Jesus, não importa quem você foi, não importam os seus fracassos, você agora é filho do Deus Altíssimo, você é filho do Deus Todo-Poderoso, você é filho de Deus. Então não importa o seu passado, o passado vale até encontrar Jesus. Encontrou Jesus, o passado morre. Tanto morre, é uma glória tão grande, irmãos, que Deus coloca no mesmo nível o mais santo e o pior pecador. O sangue de Jesus lava ambos. E ali começa uma nova história. Só que o pobrezinho do Jefté não teve essa oportunidade porque o pai não lhe deu. Agora, os filhos dele com esta mulher, que é a sua mulher, são literalmente o xodozinho da casa. E o Jefté, o mais velho, filho da prostituta, fica lá de lado. Esse menino teve que aprender a se virar na vida. Por quê? Chegou um momento em que os irmãos disseram para ele: some daqui porque você é filho de outra mulher, não é da nossa mãe, você é lá filho de prostituição, some daqui. Você vê isso aqui claramente no versículo 3. Olha aqui, ó. Começa no 2, quando ele diz, é o 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Está aí. Irmãos, às vezes atendemos pessoas tão frustradas. A pessoa ela entra ano, sai ano, está na igreja, entra ano, sai ano, e ela não muda. Ela não muda. Ela não acaba com a tristeza, não acaba com os ressentimentos, não acaba com a amargura. Por quê? Porque não se lavou por dentro, não deixou Jesus lavar, não aceitou o que Jesus fez por ela, mas aceitou Jesus, aceitou, aspas aqui, mas continua com os mesmos sentimentos e pensamentos de fracasso que teve e alimentou a vida toda. Por quê? Isso acontece demais hoje, irmãos. Hoje muitas pessoas, quando se convertem, ou até antes, se casam, já tiveram filhos fora do casamento. Tiveram filhos até com mulheres diferentes. Isso acontece demais. O mundo está tão mundo, sempre foi tão mundo, tá? Que as pessoas usam o corpo do jeito que tem vontade, do jeito que lhes agrada. E as consequências vêm. Só que muitos que nascem dessa desestrutura, dessas ruínas, não conseguem se levantar. Por quê? Porque não atentam para a palavra de Deus. Porque não se posicionam dentro de si mesmas. A tua vida pode ter sido um fracasso até você encontrar Jesus. Você encontrou Jesus? Você agora é um filho do Deus Altíssimo. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você agora é uma autoridade espiritual sobre Satanás e seus demônios. Aqueles, os que são os verdadeiros causadores do fracasso, da miséria, das doenças, da desgraça. Isso mesmo. Então, irmãos, por que as pessoas, ao se converterem, nem todas despertam para isso, para essa grandeza, essa glória, de que agora, tem uma posição privilegiadíssima. No campo espiritual, essa pessoa não tem noção do que ela é. É por isso que o diabo se aproveita desse material todo que tem de passado e fica fomentando isso com as setas dele na cabeça. Você não é ninguém, você nunca vai ser ninguém, você não vale nada.
Você não vale nada, ninguém nunca te quis, ninguém nem te amou. Você foi um acaso, você aconteceu, você saiu aí de um caso. Esse moço, ele é uma pessoa, uma figura interessantíssima. É uma escola para muita gente, mas muita. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.